E aí, abençoados do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, para falar hoje sobre uma diferença que é muito significativa para a nossa vida como filhos de Deus aqui nessa terra: lei e graça. A lei foi dada, segundo o apóstolo Paulo comenta na sua carta, para que o pecado se mostrasse excessivamente maligno. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que a lei era boa, santa e justa. Mas, enquanto ele disse que a lei era boa, santa e justa, ele diz: mas eu não conhecia o pecado se não fosse por meio da lei. Não é que o pecado não existia nele, é que o pecado estava adormecido na carne dele. Vindo a lei, aí o pecado acordou. E quando o pecado acordou, matou. Então a lei foi dada para este princípio. A lei é santa, justa e boa. E Deus a deu como atributo para dizer: ei, eu não sou essa brincadeirinha aí. Eu estou peca e acorda, e peca e pede perdão. Não é isso. Mas a lei foi dada com esse intuito de mostrar que o pecado era maligno, que o pecado matava. E a lei era boa. Então isso abre um grande espaço entre o homem e Deus. A lei. Ela afasta o homem de Deus. Ela traz a ideia de condenação, porque a lei condena. E quando você se encontra condenado, você automaticamente faz o que Adão fez: se afasta de Deus. Segundo exemplo, o filho pródigo. Ele diz: eu vou ter com meu pai e vou dizer a ele: pai, eu quero ser como um dos teus servos. A lei, se você está vivendo ele hoje, a igreja, 90% da igreja está vivendo a lei, ela tira você da posição de filhos e coloca você na posição de escravo. O filho pródigo disse: eu vou ter com meu pai, mas eu vou pedir a ele que seja como um dos meus trabalhadores. Ele já tinha sujado o nome da família. Acho que tem acontecido isso com você. Você já deve ter sujado o nome da família, já deve ter usado todos os cartões dependentes do seu pai, deve ter estourado eles em luxúria, em bebedice, em orgias com amigos e tal. Deve ter acontecido isso. Mas quando o pai vê o filho de longe, o pai não quer saber se gastou dinheiro, se não gastou. O pai não quer entender se o filho estava na orgia, se estava no meio da bebedice, se está... Quando o pai vê o filho, ele corre em alta velocidade em direção àquele filho e abraça, o beija, e a primeira coisa que ele faz é botar um anel, botar um anel no dedo, uma sandália nos pés e botar uma roupa digna para que ele vestisse. Sabe por quê? Essas três coisas diferenciavam ele dos trabalhadores do pai. Ele continuava sendo filho. E graça é exatamente isso. É diferenciar você do servo. Sobre a lei, você é servo. Sobre a graça, você é filho. Sobre a lei, você tem uma obra a fazer. A graça é uma obra consumada. A lei restringe as ações. Não faça, não use, não toque. A graça transforma a natureza. A graça diz: paga tudo. A lei diz: paga tudo. A graça diz: tudo está pago. A lei condena e a graça justifica. Sob a lei você é servo e, além de servo, assalariado. Debaixo da graça você é filho, e esse filho gosta de uma herança ilimitada. E deixa eu te dizer uma coisa: nenhum de nós aqui na terra sabe tratar com lei e justiça ao mesmo tempo. Todos nós somos extremistas nisso. Então, eu resolvi, à luz da palavra de Deus, ser um gracista, ser um viciado na graça. Se não fosse pela graça, eu estava morto. E aí? Não é por você, não é pelo seu pastor, não é pelo seu amigo, é por causa da graça que eu estou vivo. Então, eu dependo 100% dela. Eu sou um viciado, eu sou dependente da graça de Deus. Eu sou dependente dela. Eu só vivo por causa dela. Quando eu durmo, eu dependo dela. Quando eu acordo, eu dependo dela. Quando eu falo, quando eu faço alguma coisa, é por causa da graça. Então, em nome de Jesus, eu quero tratar com você, dizendo que a lei, ela veio para este fim. Ela foi dada para que toda a boca estivesse fechada e todo mundo fosse condenado diante de Deus. A graça veio para nos tirar dessa posição de servos e nos colocar na posição de filhos por meio da adoção. E o que é isso? Sempre foi a intenção de Deus
ter um ciclo familiar congênito. Então a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus é algo que nos dá o direito de gozar, nos dá o direito de gozar de uma herança que veio através da morte de Jesus Cristo. Quando ele ressurgiu do túmulo, da tumba fria, ele disse: é-me dado todo o poder. Então a graça tem todo o poder de nos restaurar a comunhão. A graça tem todo o poder de nos deixar por cima. A graça tem todo o poder de nos fazer reinar por meio de um só, em vida, a saber, Jesus Cristo. A graça nos dá o direito, pela abundância dela, nos fazer viver uma vida plena em Deus. E não é defendendo a sua denominação, a B, a C, nem a minha, mas é defendendo a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ser reformadores. E a reforma só vem com avivamento, e avivamento só vem com esta grande manifestação chamada graça, porque graça é esta pessoa chamada Jesus Cristo, que aonde chegou, não olhou defeito nem o pecado de ninguém. Pelo contrário, ele restaurou. Mas viu o pecador, aquele que estava em situação mais desastrosa, ele levantou e simplesmente fez com que a pessoa ficasse de pé para toda a vida. É isso que a graça faz, nos deixar de pé, nos levantar, nos fazer reinar em vida por meio de um só. A lei teve a sua atuação. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Resgate fala de pagamento, e ele pagou um alto preço. Resgate fala de tirar de uma condição adversa, e ele nos resgatou para vivermos uma vida poderosa, cheios da graça, dependentes dela. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E qual era a maldição da lei, se não obedecê-la? Não conseguir cumpri-la. Aí porque agora Cristo cumpriu toda a lei, estabeleceu, Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Aí não, aí a gente quer botar uma regrinha mais. É Cristo e mais aquilo. É Cristo e mais isso. Não, Cristo em vós apenas é a esperança da glória. Se não atentarmos para a graça, o mundo não vai acordar. Se não vivemos a graça de Deus e reinarmos por meio dela, o mundo não vai querer o Evangelho. E nós seremos os responsáveis pelo mundo não querer o Evangelho, sendo uma coisa tão boa, porque o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é a graça de Deus manifestada a nós. Então, em nome de Jesus Cristo, que esse dia, que esse vídeo venha para você de forma sobrenatural. Assine o nosso canal, faça do nosso canal as informações da sua casa, faça do nosso canal a forma todos os dias de você se levantar e dizer o quanto é bom viver nesta vida. Valeu!